Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje vamos conversar aqui no programa Por Dentro da Ciência com o pesquisador Rogério Bertani, do Butantan, e com o técnico do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, sempre falo isso para não confundir com o INPA de matemática, Francisco Xavier. Nosso tema vai ser sobre aranhas e aracnídeos. Rogério, Francisco, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da Ciência. Obrigado pelo convite, participar no programa. Rogério, fala um pouco pra gente sobre tua formação, você é biólogo, tua formação em geral, graduação, mestrado, doutorado, pra gente explorar no futuro aí a tua área de pesquisa. Eu sou biólogo, né? Graduei em biologia e fiz mestrado e doutorado em zoologia pela USP, né, São Paulo. Iniciei no Butantan, no Instituto Butantan, em 1994, já faz mais de 20 anos, na área de aracnídeos, né, com aranhas e escorpiões. E desde pequeno que eu tenho esse interesse por esses animais, né, com 11 anos, 12 anos de idade, eu já ia atrás de informação de aranhas, escorpiões, levava ao instituto. Então, meu contato com o instituto tem, assim, uns 40 anos já. Tem uma grande carreira como pesquisador. Rogério, a ideia do programa é divulgação científica, então tem vários camadas da sociedade que ouve. Define pra gente o que é a zoologia. A zoologia é o estudo dos animais, né? Quem são os animais, como a gente sabe que espécie é qual, onde eles vivem, do que eles se alimentam, se eles podem ser nocivos, perigosos ou não, se eles podem transmitir doenças ou não, quais características que eles têm que podem auxiliar o ser humano também, que existem muitas espécies que produzem carne, couro. Você me lembrou uma coisa interessante. Eu estava discutindo com o meu menino de 7 anos, ele perguntou, quando você falou zoologia, estuda os animais, os insetos, tá nessa onda dos animais aí toda? Sim, os animais é tudo aquilo que não é mineral, né, que não é pedra, rocha, e que não é planta. Então todo ser vivo, com exceção dos micróbios, vírus, né, eles são animais. Então, desde bichos muito pequenininhos que vivem no solo da floresta, pequenos insetos que a gente nem consegue ver direito com o olho, né, borboletas, moscas, mosquitos, carapanãs, até os maiores, né, como onça, jacaré, todos são animais, né? Aranhas também são, apesar aquilo que a gente aprende lá na biologia, o reino animal, vegetal e mineral, né? Diz, tem cara que diz o reino das almas. Mas tem gente que deve estudar isso, né? Com certeza. Você falou carapanã, só avisar para os ouvintes, eles estão aqui, vão subir a Serra do Tepequém para realizarem coletas. Rogério, o que você trabalhou no seu mestrado? Isso foi na USP, né, que você falou? Foi na USP. Eu me especializei nessas aranhas maiores, que são as aranhas caranguejeiras, aquelas grandes que as pessoas têm muito medo delas, principalmente nessa região, né? Porque aqui é a região do mundo que possui uma espécie que é a maior espécie de aranha conhecida, que o nome científico dela é chamada Terafosa. Em alguns países eles chamam de aranha Golias, porque ela é muito grande, né? Quando você fala grande, que tamanho é isso? Elas podem chegar, o maior exemplar conhecido chega a 26 centímetros de comprimento.
Então, realmente é um animal muito conhecido, inclusive no estrangeiro, né? Porque, por causa disso, até naquele livro famoso, Guinness, livro dos recordes, com a maior aranha que existe no nosso planeta. E ela ocorre justamente nessa região, de Manaus, vai até Belém, aí é Guiana, Suriname, Venezuela. É nessa região que é encontrada essa espécie. E essa de 26 centímetros de diâmetro, a maior, foi coletada aonde? Ela foi coletada, agora eu não vou saber com certeza qual foi o país, mas foi em um desses países aí, não sei se foi Guiana Francesa, se foi Suriname, mas alguns desses países próximos do Brasil. Mas são as mesmas espécies que ocorrem aqui. Tá, quando você fala aqui, é a região amazônica. Região amazônica, estou falando que é a região principalmente de Roraima, né? A Roraima se destaca nessa... Sim, Amazonas, Pará e Amapá são os países onde ocorre essa espécie, são os estados onde ocorre essa espécie, no Brasil, né? E você tem pesquisa faz tempo aqui nessa região, já conhece bem toda essa região aqui ligada a essa sua pesquisa com aranhas? Eu já tive a oportunidade de vir a Boa Vista em 2013, eu fui até Bonfim, dei uma palestra lá, então eu conheço uma pequena parte do estado de Roraima, né? Manaus eu conheço mais recente, eu conheci o ano passado, mas eu conheço a fauna, né? Através de material de instituições, de outros pesquisadores que coletam, então eu tenho uma noção boa da fauna dessa região. E tem muitas coisas interessantes, muitas espécies ainda novas, né, que a gente não conhece. E a peculiaridade aqui do estado de Roraima é justamente essa diversidade de hábitats, né? Tem lavrado, tem essa área aberta, né? Você tem floresta, tem áreas com altitudes. Então cada região bem variado, né? Você pode ter espécies diferentes de aranhas, de escorpiões. Você fez seu mestrado nessa área de aranhas. E o doutorado também continuou na mesma linha? Na mesma linha. Então, no meu estado eu fiz alguns trabalhos com as espécies mais do sul do Brasil, no estado de São Paulo, Nordeste, e no doutorado eu fiz um trabalho com as cerdas urticantes, porque são aqueles pelos que as caranguejeiras têm no abdômen dela, e que elas lançam aquilo. Quem já lidou com uma aranha dessa sabe, né? Ela já teve esse desprazer. Elas raspam com as pernas de trás, levantam uma nuvem assim de cerdas, e aquilo entra em contato com o olho, com o rosto, e coça, né? Coça pra caramba. Você já teve esse contato? Muitas vezes, porque eu trabalhei justamente com isso, né? Com a estrutura dessas cerdas, como é que elas se distribuem, são diferentes. Agora, Rogério, a gente vê na mídia, vê filme, as pessoas pegando, você deve pegar uma aranha daquele grande na mão e não vê elas se irritarem. É uma técnica para pegar a aranha, como tem uma técnica para pegar a cobra. Por que não é toda hora que ela solta aquele pelo, não? Depende da espécie. Tem espécies que são mais calmas e tem espécies que são mais irritadas, né? As espécies que são mais calmas, dá para manusear assim. Elas andam sobre o nosso corpo como se estivesse andando em cima de um tronco de árvore. Se você não apertá-las, elas dificilmente vão picar. Mas existe sempre a possibilidade, porque os animais eles são muito imprevisíveis. Então quem conhece o comportamento delas consegue manusear, ela sobe no seu corpo, anda pelo seu corpo tranquilamente. Mas isso é uma coisa que as pessoas que não lidam com esses animais não deveriam fazer, porque elas podem se picar, elas podem se irritar e soltar cerdas urticantes. Mas de uma forma geral, elas são bastante tranquilas, essas aranhas caranguejeiras. Então, como todo animal, ela vai reagir quando se sente ameaçada. Só quando se sente ameaçada, mas agora, assim, quanto à questão de veneno, elas são um veneno que é bastante tranquilo, não são aranhas que são consideradas perigosas no Brasil, né? É isso que eu ia perguntar, como é que é a parte de veneno, porque a gente, pelo menos a cultura, eu sou lá do Nordeste, e aqui a gente vê muito semelhante, é que a aranha tem veneno. Procede essa cultura, o veneno da aranha é tão perigoso assim? Então, só para você ter uma ideia, nós temos umas 4.000 espécies diferentes de aranhas no Brasil. Só no Brasil? Só no Brasil, são 45 mil no mundo. Dessas todas, no Brasil a gente tem só 3 grupos que causam acidentes graves em seres humanos, né? E as caranguejeiras, essas grandonas, não fazem parte desse grupo, então não é para ficar matando. Quando você fala acidentes graves, qual o grau de gravidade desse acidente? É como uma picada de cobra, por exemplo? Pode matar?
Tem a aranha armadeira, que ela ocorre no Brasil inteiro em áreas de floresta, inclusive aqui na região amazônica. Essas elas causam muita dor quando picam, é um veneno que age no sistema nervoso, causa muita dor. Ela é perigosa sim, precisa tomar um bloqueio anestésico, porque a dor é muito forte. Mas é muito, mas muito difícil ter casos de morte. Existe uma outra aranha menor. E essa dor dura muito tempo? Dura A ação o dia inteiro. do Então, veneno? Cara... As pessoas procuram o posto de saúde, o hospital, porque geralmente elas não suportam a dor. Então tem que tomar um remédio para tirar a dor, né? Ou uma injeção para tirar a dor. É aquela dor localizada ou é no corpo todo? É localizada, mas ela irradia. Então se ela for picada na mão, vai para o braço. Então a dor é bem forte mesmo. Bem forte. Existe a aranha marrom, que é uma aranha que é mais comum no sul do país. Na região amazônica ela não é tão comum. Então os acidentes aqui são muito, muito raros. Essa é uma aranha pequenininha, que ela dificilmente ela pica, que pode acontecer ela entrar na roupa da pessoa e a hora que ela se veste, comprime a roupa e aí ela pica. Mas isso na região amazônica é muito difícil encontrar essa aranha. Essa que fica na roupa também tem um veneno forte? Tem, mas é um veneno diferente. O nome dela, popular, é aranha marrom. Mas o veneno dela é diferente. Ele não causa dor, mas ele provoca uma lesão, assim, vai formando uma ferida grande, depois forma um caroço no local, e aquilo abre e fica uma ferida difícil de tratar. Em casos mais severos, a pessoa pode ter problemas renais e ocorrer morte. Mas isso, como eu já disse, é comum em algumas cidades do sul do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Lá existem milhares de casos todos os anos de picada, porque essas aranhas ficam dentro das casas. Por isso que ocorrem os acidentes. E por último tem a aranha que é a Latrodectus, o nome científico, que era conhecida popularmente como viúva negra, que são aranhas raras na maior parte do país. Mas aqui em Boa Vista eu já encontrei várias. Então é uma aranha que também, com acidente pode provocar muita dor, e normalmente as pessoas têm que procurar auxílio médico. Que eles chamam de viúva negra popularmente. Essa viúva negra, ela é meio famosa. Você entra ali no YouTube, meus meninos curtem muito esse negócio de cobra, de aranha, e sempre fala os vídeos dessa viúva negra. Aqui em Boa Vista a gente tem a ocorrência dela na cidade, é fácil? Tem. Eu já coletei da outra vez que eu estive aqui, eu encontrei na cidade mesmo, na periferia da cidade. Elas são bastante comuns nos parques. Só que é uma aranha que tem muito pouco contato com o ser humano, porque ela é pequenininha, ela tem o corpo preto e o abdômen dela, a parte posterior dela é bem vermelha. E elas fazem uma teinha assim irregular e fica debaixo de pedra, debaixo de entulho, madeira caída, em áreas assim de terrenos baldios. Foi assim que nós encontramos ela. Então assim, o contato com o ser humano ele é muito difícil de acontecer. E é uma aranha difícil de picar. Mas ela ocorre na cidade, assim, mas não é motivo assim para preocupação, né? Porque não é um bicho que pica com facilidade. Rogério, vocês estão indo para Tepequém? Eu já andei muito ali no Tepequém e já tive aí, eu não sei se eu estava correndo com medo ou a aranha estava correndo atrás de mim. E é comum a gente ver isso. Ela corre para atacar a gente ou a gente é que corre com medo dela? Não, na mata. É a gente que corre sempre. As aranhas, elas têm assim, uma visão muito ruim. Então elas dificilmente enxergam a gente, né? O problema com a aranha, ou qualquer animal venenoso, seja uma cobra, seja uma abelha, ou um marimbondo, é sempre a gente não ver e colocar a mão, né? O escorpião, porque aí ele pica, né? Ele se defende. Mas a primeira coisa que os animais fazem é sempre se afastar do ser humano, né? Porque o perigo para eles é maior do que o contrário. É bem maior mesmo. A gente mata eles facilmente e dificilmente uma aranha pica a pessoa. O que tem que ter sempre com muito cuidado quando for mexer com material, assim, em terrenos baldios, ou entrar na mata, ou na agricultura, que você está mexendo em terrenos, é ver onde você está colocando a mão, né? Porque os acidentes ocorrem assim. E está sempre calçado, com uma bota, protegido para os animais que estão no solo, como serpentes, né? Escorpiões. Os acidentes são sempre assim, a pessoa não viu o animal e colocou a mão, né? Mas eles não tentam atacar a gente, mas porque eles sempre vão levar pior, né? Porque eles são muito menores. Muito menores. E a gente mata facilmente, né? Uma curiosidade que você falou agora é um inseto. A gente tem notícias, inclusive eu estava até vendo um programa da
TV Cultura de São Paulo, o Matéria de Capa, onde eles falam um dos problemas da crise de alimentação. No futuro é possível, o cara não falou nem possível, um dos alimentos vão ser os insetos, por falta de alimento. A aranha serve para algum tipo de alimento? Sim. Para o ser humano? Inclusive indígenas se alimentam de algumas aranhas, né? Essa que eu falei que é a maior aranha do mundo, existe um documentário que mostra os índios aí na Venezuela, aqui na fronteira com o Brasil, os Pearô, e acho que os Yanomami também se alimentando. Eles procuram elas nas tocas, tiram, eles assam e comem. E é bastante nutritivo, porque elas são grandes, né? Eu descrevi uma aranha, olha que interessante, que eu recebi da Venezuela, dos antropólogos que estavam trabalhando com alimentação dos índios. Eles mandaram algumas aranhas para identificar, porque eles queriam saber o que eles estavam comendo, qual espécie, né? Uma delas era essa aranha grande, a Terafosa, essa gigante, e uma outra era uma pequena, que eu descrevi, era uma espécie que não era conhecida pela ciência. E eu descrevi, inclusive o nome da espécie é um nome, uma palavra indígena, e é uma das espécies que a gente está procurando agora encontrar aqui em Roraima, né? Daí vocês do Tepequém vão a Pacaraima, né? Que é aquela região de fronteira. Isso, uma das espécies, porque essa espécie só é conhecida da fêmea, e a gente está procurando o macho também, né? Para poder descrever, porque eles são muito diferentes, o macho e a fêmea, eles são fisicamente, morfologicamente, são muito diferentes. Então a gente queria tentar coletar o macho também dessa espécie. Então os indígenas se alimentam, né? E alguns países da Ásia, eles capturam essas aranhas caranguejeiras também e assam elas e vendem na rua, né? Alguns insetos, larvas de besouro, eles são grilos. Tem alguns países que vendem isso na Ásia, inclusive você compra no supermercado em latas, né? Ô Rogério, como é a vida social das aranhas? Elas são solitárias, em casal? Como é que elas vivem socialmente? As aranhas, a maioria, elas são solitárias. Então o macho e fêmea, eles só se encontram na época da reprodução. E em alguns casos a fêmea, ela preda o macho, quer dizer, ela se alimenta do macho, ataca ele, depois acopla e come o macho. Isso acontece. Agora existem aranhas que são sociais, então elas se suportam mais, o convívio, caçam em conjunto, fazem teias que são teias, uma teia única para todo aquele conjunto de aranhas, que às vezes pode ser centenas. Então existe. Era isso que eu ia perguntar. Quando é uma comunidade, pode chegar a centenas de aranhas? Pode chegar a centenas de aranhas. Tem uma espécie que vive encerrado, em áreas abertas, né, tipo lavrado, e que é comum no Brasil. Existem outras espécies de mata que elas fazem uma teia grande também, que pode ter centenas de indivíduos vivendo ali naquela teia. Mas a grande maioria delas, elas não se suportam. Uma canibaliza a outra, se alimenta da outra. Mesmo sendo da mesma espécie? Mesmo sendo da mesma espécie. Isso ocorre. As aranhas, de forma geral, elas não... E outra coisa interessante, a gente vê, andando muito na mata e até em casa mesmo, quando elas reproduzem, você vê um bocado de pequenas aranhas, filhotes, né? E tem ideia do número de filhotes que nasce a cada gestação de uma aranha? Varia de acordo com a espécie, né? As aranhas elas fazem um saco, elas usam aquela seda que elas usam para fazer armadilha também, teia, né? Elas fazem um saquinho, ela coloca os ovos ali, fecha e cuida até nascer os filhotes. Agora o número de filhotes varia bastante. Tem espécie que tem 20 filhotes e tem espécie que pode ter 1000. 1000 filhotes? 1000 filhotes. Então varia bastante de acordo com a espécie. Com a espécie, né? E uma coisa curiosa, a gente, eu já falei há pouco, tem essa cultura de medo de aranha. E a gente vê isso nos filmes. Tem um filme do Spielberg, Aracnídeo, se eu não me engano. Tu tem alguma ideia de onde vem essa cultura do medo, e até no cinema, esse medo da aranha tão grande que a gente tem? Acho que é aracnofobia. Aracnofobia, exatamente, um filme do Spielberg. Mas aquilo ele usa esse medo, que eu não sei realmente dizer de onde que é a origem, talvez por causa dessas espécies que sejam perigosas, né? Porque a viúva negra, por exemplo, a distribuição dela principal é na região do Mediterrâneo, na Europa.
Então, Itália, sul da Espanha. Então, eu imagino como as pessoas que foram picadas por esses animais, lá, os romanos, antigos romanos, que não devem ter escrito alguma coisa. E isso vai passando, né, de geração para geração e vai criando o medo. Eu acho que é daí que vem essa... E algumas experiências de uma pessoa ser picada por cobra, morre, picada por escorpião, tem muita dor, picada por aranha, por uma aranha, tem muita dor, aí já generaliza para todas, né? Eu acho que esse medo vem daí, dessas experiências, né? Mas o que o cinema faz, o Spielberg fez, foi generalizar isso de uma forma, ampliar, né? Com o intuito de ganhar dinheiro, né? Porque ele quer que as pessoas vão lá para ver coisas. Transmitir um medo que é bem parecido, como você falou, o medo que a gente tem das cobras, e como você falou há pouco, orientou bem, eles correm da gente e não para atacar a gente, só quando se sentem ameaçados. Existem ótimos documentários que falam sobre a vida da aranha, sobre a vida da cobra, que mostram, inclusive, que elas não são tão perigosas, que tem como lidar e tal, mas as pessoas não procuram esse material, que ele é informativo, esses documentários que são bem feitos, que trazem coisas verdadeiras, fatos científicos, né? Infelizmente, existe essa cultura do medo e as pessoas procuram justamente por aquilo que não é verdade, né? Porque são coisas fantásticas, como se fossem histórias fantásticas, de uma aranha gigante que sai comendo a cidade inteira. As pessoas, elas procuram por isso também, tem essa questão, né? E isso acaba também, acho que, amplificando esse medo, porque acabam confundindo a ficção, que é aquela história que o diretor criou, na verdade, que é uma ficção, não é verdade, e a verdade, porque a verdade é essa. Eu estou dizendo aqui, aranha, tem espécies perigosas? Tem. E as caranguejeiras grandes, elas são perigosas? Não são. E as pessoas preferem sempre, parece que é aquela coisa que chama mais atenção. Infelizmente é a realidade, né, da personalidade do ser humano, né? Existe algum tipo de soro para essas 3 aranhas? Para o veneno dessas 3 aranhas? Existe para aranha armadeira e existe para aranha marrom. Para a aranha viúva negra, como ela é muito rara no Brasil, os acidentes são muito raros, não é produzido. Só é produzido para as 2 mesas. Isso existe soro antiaracnídeo, inclusive para escorpião, né? E esse soro já é produzido aqui no Brasil, ali no Butantan? Ele é produzido no Butantan, existe em outros laboratórios. Um em Belo Horizonte, outro em Niterói, e existe um outro também no Paraná. Então são 4 instituições que produzem soros contra picadas de aranhas e escorpiões no Brasil. A gente já viu nos documentários como é que produz o antiofídico para cobra, né? Usa até cavalos e tudo mais. Como é que é a produção da aranha? A produção é exatamente a mesma. Exatamente a mesma? A diferença é que a quantidade de veneno que é produzida por uma aranha é muito, mas muito menor do que de uma serpente, né? Então a gente precisa de uma quantidade grande de aranhas para poder produzir o soro. Tem lá coletar o veneno, fazer todo aquele mecanismo que faz com a cobra. O mesmo mecanismo. Interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, você comentou há pouco, que a visão da aranha é muito ruim. E qual é o mecanismo que ela usa para compensar a visão? Elas percebem vibrações. Elas têm uma série de pequenos órgãos sensoriais nas pernas, que, assim como insetos também, né, como outros invertebrados, que qualquer movimento do ar ou do substrato, quer dizer, do chão, elas percebem muito fácil. Então, quando você está se aproximando de uma aranha, você pode ver que às vezes você chega perto da teia, ela se joga da teia. Ou ela está andando no chão, você chega perto, ela sai correndo, porque ela percebeu a vibração do chão ou a movimentação do ar. Então, sempre que você quiser capturar uma aranha, você tem que se aproximar o mais devagar possível, com movimentos bem leves, né, para não movimentar muito o ar, não fazer nenhuma movimentação no chão, porque senão ela percebe. Agora a visão realmente é uma visão mais de claro e escuro. Ela percebe se está escuro, percebe sombra, né? Então se você passar a mão em cima de uma aranha que está na teia, ela percebe aquela alteração da luz, né, que fica escuro de repente, ela sabe que tem alguma coisa ali, ela se joga. Mas o principal são as movimentações de ar e de chão mesmo, por ali que elas percebem. E tem um inseto que estiver passando perto da aranha, ela percebe a vibração do inseto andando, e aí ela vai atacar o inseto baseado nessa vibração. E aí aquela imagem clássica que a gente vê dela
E eu sempre me referi a filmes, a vídeos, essas coisas. Dela jogar aquela teia para imobilizar o inseto, é assim que funciona mesmo? Ela imobiliza primeiro com a teia ou ela ataca logo? Não, assim, existem aranhas que constroem teias para captura, que são aquelas teias que a gente vê no canto de parede, ou vê no jardim, são aquelas teias grandes. Aquilo é uma armadilha. Então o inseto fica preso, aí ela vai lá, ela pica e enrola ele na teia. Agora, a maioria dessas aranhas que andam pelo chão, elas usam veneno. Então elas colocam as pernas em cima do inseto e picam na mesma hora e ação do veneno. Elas não usam a teia para capturar. Tá, então independente dessas 3 que você falou, a característica do veneno delas é ser forte para a gente, ser humano. Todas as aranhas têm veneno para matar a presa. Sim, porque o veneno ele é usado principalmente para imobilizar matar, né, os insetos que elas vivem, porque para a gente não parece isso, mas para uma aranha, um grilo, por exemplo, ele pode ser perigoso, porque ele tem muita força na boca dele, nas mandíbulas dele. Então ela precisa paralisar o mais rápido possível. Então uma parte desses venenos, ele agem no sistema nervoso, eles paralisam o inseto para poder matá-lo. Então o objetivo do veneno é matar inseto, principalmente. Ou alguns vertebrados pequenininhos, né? Sapinho, ratinho, cobrinha, lagartinho, né? Agora, o ser humano é um acidente que acontece. O veneno age na gente, mas ele não foi, vamos dizer... a quantidade é pequena. A quantidade é pequena. Com exceção dessas 3 espécies, você falou que o veneno causa consequência mais grave para o ser humano, né? Isso, algumas delas têm um veneno que pode ser usado para defesa também. Então, se alguém tentar se alimentar delas, ele vai ter causar dor, etc. Talvez isso seja a explicação para o veneno da aranha armadeira causar tanta dor, né? Aí sim... Porque existe uma coisa entre o veneno ser usado para se alimentar e o veneno ser usado de forma defensiva. E algumas vezes ele é usado das 2 formas, outras vezes não, né? Serpentes, por exemplo, isso é mais... a coisa mais difícil de separar, porque você pega uma cascavel ou uma jararaca, ela pica, ela mata a presa dela, o ratinho, mas também ele usa para defender. Nas aranhas isso não é tão claro, quer dizer, para defesa não é tão usado assim, né? Com exceção da talvez aranha armadeira ou uma outra aranha, né? Mas o veneno é mais dirigido para o alimento delas, para a paralisação dos insetos. Talvez por isso que tão poucas espécies de aranhas causem alguma gravidade, né, no acidente com os humanos. Tá, você citou mais uma vez, a gente tem em casa muitas aranhas dessas teias. Elas não são natural da cidade. A gente invadiu a área que era delas. E uma das culturas que a gente tem é quando vai limpar a casa, passar a vassoura ali, tirar tudo aquilo. Qual a função, você como pesquisador e estudioso, a gente está fazendo o certo? Quer dizer, tirando aquelas aranhas ali, ela tem alguma função dentro da casa da gente? Essas aranhas que fazem essas teias grandes, elas são todas inofensivas, né? A aranha armadeira, como eu disse, ela anda na floresta, ela anda nas árvores, anda no solo, pode entrar dentro das casas, assim, casas que têm contato com áreas de mata. Se for uma casa no centro da cidade, dificilmente uma aranha armadeira vai chegar até lá, porque elas vivem em áreas de floresta. A aranha marrom, elas vivem dentro das casas, mas como eu disse, é mais no sul do Brasil, né? Então, assim, dentro das casas, ou essas aranhas de jardim que fazem essas teias grandes, elas não são perigosas. E elas estão se alimentando dos insetos, né? O que acontece é que as pessoas, por desconhecimento, elas não sabem que aquela aranha é inofensiva, ou por questões estéticas mesmo, elas acabam eliminando. Acho que é mais estética. Acho que é mais estética. E tem pessoas que têm medo mesmo, né? Mas eu acho que é mais estética. Tem uma teia de aranha, significa que a casa não foi limpa. Exatamente. Eu acho que é isso que as pessoas... Mas elas estão contribuindo, na verdade, se alimentando de insetos aí que podem transmitir doenças. Né? Elas contribuem para isso. Então, essa comum que a gente tem em casa, que aí a palavra que eu vou usar, essa palavra que eu uso lá, é aquela da bundinha grande, bem escura, essa daí... Não, ela não causa nada grave, não. E nem transmite sujeira como uma barata, essas coisas, não? Não. Elas estão, pelo contrário, estão se alimentando das baratas, se alimentando de mosquitos, estão se alimentando de uma série de insetos aí que podem causar doenças, né? Tá, e quando ela procura essas áreas que a gente não limpa por questões de odor, ela sente odor, a aranha, como é que é
esses outros sentidos dela? A visão você já falou que é prejudicada, aí ela compensa com sentindo as vibrações. E os outros sentidos? Elas têm outros órgãos. Um órgão, ele percebe a umidade, porque a umidade é importante para a aranha, né? Então, se ela ficar presa no frasco sem água, ela morre. Ela pode ficar um mês sem comer, mas se ela ficar sem umidade, ela morre. Pela maior parte delas. Então, tem um órgão que é só para sensorial de umidade. E tem sim órgãos que percebem, que são quimiorreceptores, que a gente diz, né? Que são sardinhas que ela encosta, é como se sentisse o paladar e o olfato através de umas cerdas que estão na ponta das pernas dela. Então, na hora que ela coloca a perna em cima de um inseto, ela sabe que aquilo é um inseto, no toque. É diferente da gente, né? Então, ela toca, então ela tem realmente um olfato apurado, né? Tem um apurado. Agora, você me perguntou também por que ela escolhe um determinado local, né? Isso. Ela vai escolher o local de acordo com algumas necessidades dela, de umidade, de luz. E essas aranhas que fazem teia, muitas vezes elas fazem a teia em volta de pontos de luz. Por quê? Porque é um lugar de passagem de muito alimento, muitos insetos que são atraídos pela luz. Então, tem casa assim no lugar de mata, você vai ver que elas fazem a teia justamente ali onde estão as lâmpadas, porque passa muito inseto, né? Passa muito inseto, então mesmo. Elas escolhem de acordo com a disponibilidade de comida, né? Elas são nesse ponto bem inteligentes, né? Bom, você está aqui na 95.9 FM Universitária com o programa Por Dentro da Ciência. Hoje a gente está tendo o prazer de entrevistar o pesquisador do Butantan, Rogério Bertani, falando sobre o tema de aranhas. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Francisco Xavier, técnico do INPA, que também trabalha com essa temática mais geral. Aí ele acabou de me dar um sinal aqui, não é só essa temática não. Rogério, eu como professor da universidade, fiz meu mestrado, meu doutorado, eu sei a importância de se estudar da ciência. Para o nosso ouvinte que está agora dentro de um táxi lotação, está numa oficina de eletrônica, eu tenho 2 colegas que acompanham o programa, qual é a importância de, você disse que tem 40 anos trabalhando nesse tema de aranhas, qual a importância de ainda persistir no estudo de aranhas? Existe muita coisa para ser conhecida ainda, né? De aranha. Assim, muito do conhecimento ele vem do sul do país, onde esses animais são estudados há muito mais tempo. Mas principalmente aqui na região norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, é incrível dizer isso nos dias de hoje, mas muito pouco é conhecido. E essas regiões justamente são as regiões que estão tendo agora um contato maior, né? As cidades estão crescendo, estão abrindo novas rodovias e surgem problemas novos. A gente acha que não, tudo já é conhecido, não, o conhecimento nunca para, né? E justamente essa região amazônica é aquela que eu acho que está precisando de mais conhecimento nesse momento, porque está tendo um contato maior do ser humano, né? E com isso estão tendo um número maior de acidentes. Escorpião, por exemplo, saindo um pouquinho da parte de aranha, mas só para exemplificar, o número de acidentes por escorpião agora é maior do que de serpentes. Quer dizer, ele aumentou. Ele passou a ser um problema que era um problema, talvez, de uma região periférica das cidades, para um problema urbano. Os escorpiões, eles estão vivendo muito bem nas cidades e causando um número maior, porque o contato com o ser humano é maior do que numa área de floresta, por exemplo. Então, está causando mais acidentes agora do que as serpentes causam. Então, os escorpiões. Então, com aranhas, a gente não sabe. Por exemplo, no sul do Brasil tem muito acidente com aranha marrom. Também por quê? Porque elas começaram a se adaptar a viver nas cidades grandes, elas vivem dentro das casas, elas se urbanizaram. Então, esse contato com o ser humano, com todos esses animais que estão em volta, a gente nunca sabe direito o que vai acontecer. A maior parte das espécies elas desaparecem, mas tem outras que podem se adaptar ao meio urbano e virar um problema sério, né? Então, assim, nunca falta, né? O conhecimento, acho que a vida do homem, no planeta, ele vai modificando o ambiente, vai interagindo de formas diferentes e a gente não sabe o que acontece, porque os animais eles também estão evoluindo, eles estão aprendendo, nós estamos entrando na área deles, mas eles também estão aprendendo a conviver com a gente, né? Então eu vejo muito em área urbana, por exemplo, espécie de aves que não tinha. É verdade. Agora vivem em São Paulo, existem espécies que não existiam. Então eles vão também aprendendo a conviver nesse meio. Se adaptar nesse novo meio, né? Nesse novo meio. E aí também doenças aparecem. E as aranhas, os escorpiões e mesmo as serpentes também vão modificando o comportamento deles, os hábitos deles.
E isso pode criar outros problemas de saúde pública, né? Então, assim, o conhecimento, ele tem que estar acompanhando as modificações que vão ocorrendo no mundo, na verdade. O conhecimento é eterno, né? Ele não para. Eterno, não porque para. Porque a vida não para, a vida vai se modificando a todo momento. Rogério, fala pra gente um pouco agora do Butantan, que como é, principalmente para os nossos alunos que estão saindo, o sistema de pós-graduação lá, quando é que tem seleção? O Butantan ele é bastante complexo, porque ele cresceu muito, né? Ele tem mais de 100 anos, né? Deve ter 117 anos já de existência, né? Ele começou com uma missão de produzir soro para a peste bubônica, que estava correndo no Porto de Santos, e tinha um médico lá, que era um médico mineiro, que era o Dr. Vital Brasil, e que ele tinha trabalhado um tempo numa cidade do interior de São Paulo, chamada Botucatu, e lá ele atendia pessoas acidentadas por serpentes. E naquela época não tinha muito o que fazer. Daí ele ficou sabendo que um francês havia criado um soro antiofídico, só que era para as cobras da África, da Ásia. E ele tentou fazer a mesma coisa no Brasil. Então ele usou essa fazenda que já estava lá, que essa epidemia ela foi... Fazenda no interior de São Paulo, tá falando? Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. No bairro do Butantã, que fica do lado da cidade universitária. Naquela época ela era muito isolada. Eles já pegaram uma fazenda que era do outro lado do rio, né? O Rio Pinheiros, que o Tietê. E eles compraram essa fazenda justamente para isso, para poder fazer o soro, porque lá podia ter os cavalos para fazer o soro e tal. E uma vez que esse surto foi contido, ele falou, por que não tentar fazer o soro das serpentes brasileiras aqui? Eu acho que gostaram da ideia, só que ele percebeu que o veneno das serpentes era diferente. Esse foi o mérito do Vital Brasil. Ele percebeu que o acidentado por cascavel é diferente do acidentado por jararaca, que é diferente do acidentado por coral. E aí é curioso, meu avô foi mordido por cascavel e jararaca, meu pai por jararaca. E as reações são diferentes mesmo, cara. É bem, apesar de ser cobra, a coisa atua de forma diferente. E aí ele percebe essa característica. Ele percebe o grande mérito dele foi esse, de ter visto pela primeira vez que dependia da espécie da cobra. E ele foi uma pessoa assim muito à frente do seu tempo, Vital Brasil, porque ele era um médico, mas ele trouxe especialistas de fora para trabalhar com... Porque ele percebeu que a taxonomia das serpentes é importante você saber que cobra que é, para poder saber que soro que você dá. Então ele começou a trazer uma série de especialistas, né, que são os taxonomistas, é o biólogo que estuda a identificação das espécies, a classificação das espécies. Então aí ele começou a fazer soro para jararaca, começou a fazer soro para cascavel, soro para micrurus, que é a coral verdadeira. E depois disso, eles começaram a trabalhar também com vários tipos de soros e vacinas, né? Então produz soros contra doenças, algumas doenças, como o soro antibotulínico. Ele produz vacinas, agora está produzindo vacina contra a gripe, né? Ele está tentando agora, está conseguindo fabricar pela primeira vez a vacina contra a dengue. A tríplice, né? A vacina tríplice ele produz há muito tempo, produziu durante muito tempo a BCG contra a tuberculose. Então ele cresceu bastante. Então hoje em dia ele é um complexo, né? Então tem essa parte de imunologia e de produção de vacinas é muito grande, né? E ele tem programa de pós-graduação? Junto com a parte dos animais peçonhentos, você tem o estudo dos venenos, que é chamado toxinologia. Então são pesquisadores que são farmacêuticos, bioquímicos, imunologistas, que estudam a composição dos diferentes venenos e a atuação desses venenos. Porque o veneno não é uma substância única, o veneno ele é um complexo, ele tem às vezes centenas de substâncias diferentes do veneno de uma aranha. Então os pesquisadores que eles fazem, eles separam esse veneno usando uns equipamentos bastante modernos, né? Eles separam cada pedacinho desse veneno e cada pedacinho dele pode ter uma função diferente. E algumas dessas substâncias podem ter uso, inclusive, na farmácia, né? O mais famoso é o medicamento Captopril, que ele é utilizado para baixar a pressão. Captopril, minha sogra toma. E ele foi isolado do veneno de uma jararaca brasileira, né? Porque os médicos percebiam... E é de uso mundial, né, o Captopril? É uso mundial. Massa, cara. Essa história que foi uma farmacêutica estrangeira que patenteou, né, numa cobra brasileira, né? E então existem os toxinologistas e tem um curso de pós-graduação em toxinologia no Butantan. Agora, para a parte de animais peçonhentos, existem pesquisadores, não existe um curso lá, porque não tem gente o suficiente para fazer um curso só, por exemplo, de biodiversidade ou de zoologia, não tem. Então, os pesquisadores, inclusive eu,
Nós somos credenciados em curso de outras universidades, como USP, Unesp. Aí depende de cada pesquisador e onde ele consegue ser credenciado, né? O curso que tem no Butantan na parte de toxicologia, isso sim, isso é um curso do Butantan mesmo. Tá, legal falar sobre o Butantan. E aproveitando esse gancho, Rogério, vou falar agora com o Francisco Xavier, que é técnico do INPA e está aí acompanhando o nosso colega Rogério, mas já conhece aqui o Francisco. O Rafael está aqui no estúdio falando que ele vem todo ano aqui. O Francisco, tua área também é aracnofobia? Tu não tem aracnofobia, né? Bom dia, brincadeira, tua área também é insetos? A gente vai te explicar. Primeiro eu quero agradecer o convite. Muito obrigado por estar participando do teu programa. A gente que agradece. Tá? E quero agradecer o professor Rogério também ter me colocado nessa missão, que é ver a situação das caranguejeiras, das aranhas aqui no estado de Roraima, que é muito pouco estudado ainda. Tenho que também agradecer o professor Boldrini. Eu tenho que agradecer muita gente, né? O professor Boldrini, eu lembro dele, a primeira vez que encontrei o professor Boldrini foi no Espírito Santo. E aí ele veio com esse sonho de querer fazer a pós-graduação lá no INPA. Olha aí. O Boldrini é o Rafael Boldrini, gente. Já foi entrevistado aqui por a gente, professor da Biologia aqui da UFRR. E aí você conheceu ele no Espírito Santo? Uma expedição que nós estávamos, porque eu sou técnico do INPA, sou biólogo, formado recentemente. Tenho a Amazônia aí no sangue, sou de Manaus, nascido. Manauara, comedor de jaraqui. 30 anos de expedições aí, inclusive pelo Brasil, né? A gente tem um conhecimento bem amplo dessas regiões, principalmente inacessíveis, de difícil deslocamento, fazendo coleta de insetos nessas regiões. Trabalho na coleção de invertebrados, fui contratado para trabalhar, exercer essa função, já estou lá desde 2012. E eu era bolsista também já desde 1987. Lá no próprio INPA, positivo. Legal. Então, desde criança eu tenho essa paixão pela entomologia, que é a ciência que estuda os insetos. E a gente não trabalha só com insetos, eu trabalho com coleta de vários outros grupos, entendeu? A biodiversidade é uma coisa que, às vezes, você está em campo ali, você acha animais diferentes e você acaba coletando e depositando nas coleções. Francisco, me fez lembrar, uma vez eu vi uma reportagem, o pessoal coletando carapanã, muriçoca, né? E mostrava na reportagem, o pessoal era contratado para ficar de bermuda no mato esperando o inseto vir picar para ele coletar ali. É desse jeito mesmo? Positivo, esse chama-se isca humana. Anteriormente não era muito bem trabalhado, era trabalhado bastante esse tipo de coleta. A pessoa servia de isca como um atrativo para esses insetos hematófagos, no caso os mosquitos. Hoje em dia não está sendo utilizado muito, porque tem uma instrução de saúde que você não pode colocar pessoas para serem isca humana. E aí não sei como é que é o procedimento hoje em dia para esse tipo de trabalho. Se o próprio pesquisador, ele já assina o documento, ele faz essa situação para ser uma isca humana. Mas hoje em dia é utilizado. Isso que eu falei, então, era assim. O cara assim ficava lá mesmo, ele ficava com um aspirador e sugava todos aqueles insetos. Isso. Levantamento de anófilis, que é o transmissor da malária. Ele suspendia a manga e ficava à noite coletando esses insetos com uma pequena lanterna e aspirando e colocando num frasco e depois estudar se o bicho estava contaminado. Pela tua experiência aí tu falou de várias coletas, o que dá mais trabalho para coletar? E quando eu falo trabalho, primeiro é trabalho, depois eu vou perguntar tempo, porque o trabalho você precisa de uma armadilha determinada. O que é que dá mais trabalho nessas coletas aí? Roberto, o que dá mais trabalho é a burocracia. A gente às vezes acha, mas dá trabalho você montar uma expedição para ir coletar em Tepequém. O trabalho é um trabalho que é dignificante, montar uma expedição para fazer um trabalho de coleta. Você faz a programação, você reúne o material de coleta, você contacta com as pessoas, é uma satisfação.
O burocrático já é um pouquinho mais complicado, porque você tem que pedir a liberação, autorizações. O professor Bertani, ele está com autorização, ele tem autorização de coleta. Todos os trabalhos são feitos com essas... Tem que ter essa autorização para não ser algo que vai propiciar uma situação de complicação depois. Nós lá no INPAS também temos as nossas... os procedimentos de coletas, as autorizações. E o trabalhoso mesmo às vezes os deslocamentos. Deslocamento. Lá dentro de campo, dentro da mata. É mais tranquilo. Quando a coleta inicia, aí você já tem tudo planejado, que nós trabalhamos com diversos tipos de armadilhas, diversos métodos de coleta. O professor Boldrini trabalha com insetos aquáticos. Ele tem uma metodologia de coleta que é mais voltada a trabalhar na água, utilizar apetrechos que necessitam a coleta na água. Eu trabalho também bastante com coleta de material terrestre, material noturno, usando lâmpadas que atraem insetos durante a noite, armadilhas que são uma interceptação com frascos que esse material fica depositado e depois a gente retira. Eu tenho um amigo que gaúcho, ficou 4 meses lá no Tepequém. Você já conhece Tepequém? Sim, senhor. O professor Bertrand, já conhece? Pronto. Ele ficou 4 meses lá no Tepequém, ele fez o mestrado com grandes felinos. E ele armava aquelas... Câmeras trap. Câmeras trap, e para registrar felinos lá. No caso de insetos, não tem levantamento por imagem, não. Sempre é captura. A captura é porque é o método mais usual, né? A identificação dos insetos, ela é um pouco mais complicada, porque são animais pequenos, têm características, são uma quantidade, tem mais de 1 milhão de espécies de insetos no mundo. O Brasil é um dos que tem uma grande quantidade de número de espécies. A identificação é um pouco mais detalhada. E simplesmente por foto você até consegue, mas se você tiver um material testemunho e for uma espécie nova, isso é extremamente importante para que se tenha esse material e que se possa estudar a morfologia, que é a parte de cada parte desse inseto, de onde você vai tirar as informações. Hoje em dia já tem a genética também, a parte de genética, se você utiliza os estudos moleculares para refinar esse tipo de identificação. Nós participamos de uma expedição aqui em Roraima, na Serra da Mocidade. Foi 25 dias de coleta intensiva nessa área que conseguimos chegar só de helicóptero, através do apoio do Exército. E foi uma grande expedição, inclusive vai virar um filme, que já está rendendo mais de 40 espécies novas de artrópodes, insetos, aranhas, escorpiões e os afins, crustáceos. E, Francisco, quando você vai fazer uma coleta dessa, tem ideia do número de indivíduos que você pega numa noite? É suficiente ou não? Tem que deixar mais tempo lá? Olha, a gente às vezes faz determinadas coletas, passa quantidade de X dias, depende do planejamento que nós fazemos, mas a Amazônia é um imenso espaço a ser estudado em termos de diversidade de insetos. Existe um potencial muito grande e a cada aluno de pós-graduação que vai para o INPA, começa seus estudos, eles descobrem mais novas situações, e isso é extremamente importante. Existe muito pouca gente habilitada a dar nome às espécies até de animais, né? A de inseto é um negócio astronômico. Então, nossos alunos, eles encaram esse desafio muito bom. E nós temos um curso de pós-graduação em entomologia lá no INPA, que forma recursos humanos com essa especialidade, além de trabalhar com a biologia, a ecologia de insetos e de outros grupos. E você, para trabalhar nesse... Eu fui uma vez coletar solo com o pessoal da Embrapa. E numa área aqui em Caracaraí, onde eles estão estudando castanheira. E um dos caras, ele tem um curso, tem toda a autorização para ele escalar as castanheiras, faz um curso de montanhismo, tem o diploma, é massa, bem interessante. No teu caso de trabalhar com coleta de insetos principalmente, tem algum tipo de autorização especial, algum curso especial que você tem que fazer? Você também desenvolve a armadilha ou é a prática mesmo que lhe colocou nessa? A prática, né? A gente estuda muito as armadilhas que são confeccionadas em outros países, a gente adapta a armadilha para a nossa realidade,
de clima tropical. Eu lembro que um professor lá, do Zé Rafael, ele elaborou uma armadilha junto com um professor Inocêncio Goraeb, nos anos 80, que é uma armadilha suspensa que fica na copa das árvores, e eles descobriram um mundo de espécies de moscas que só existe lá. Na copa das árvores. É um outro ambiente, é um ambiente que é pouco acessível, mas que aos poucos a gente está também desvendando. Sem contar o solo também, que também é um outro mundo em termos de diversidade biológica. Quando você fala a armadilha para pegar inseto, o que me vem à cabeça é uma rede. Descreve. O chamado pulsar, né? O pulsarzinho, a rede do Dirceu Borboleta, que lembra exatamente, ele caçando, dá naquela novela. Por nossos ouvintes, Dirceu Borboleta era um personagem do Bem Amado. Bem Amado, positivo. Isso. Mesmo. Descreve para o nosso ouvinte o que é uma armadilha, como ela é composta de quê para pegar um inseto? Não é como uma arapuca, não, né? Bota comida lá e desarma ela. Depende do interesse do pesquisador, do material que ele quer trabalhar. Por exemplo, tem pesquisadores que trabalham com mariposas. Eles usam um lençol, uma lâmpada dessa de poste, branca, acende essa lâmpada durante a noite e ele coleta as mariposas manualmente, coloca no envelope de papel, depois de aplicar um pouco de amoníaco, e faz o levantamento, anota a hora, a data, o local. Isso é importantíssimo, você saber a riqueza daquele local, naquele período, qual é o tipo de atividade. Tem armadilha que você cava o chão e coloca baldes para pegar insetos? Para pegar insetos e pega aranhas também. Eu vou andando pelo chão, tudo que anda pelo chão acaba caindo nesse balde. Temos armadilhas para pegar moscas. Quando você fala balde é porque ele não tem condições de subir. Ele não tem acessibilidade. E aí a pessoa que trabalha com esse tipo de coleta, ela tem que passar todo dia lá para verificar se não tem o material que ele quer lá dentro dessa armadilha. Temos armadilhas que são poucos conhecidas do público como geral, que é a malésia. Como é a malésia? É um pano, tipo um mosquiteiro grande, e que nas suas extremidades tem uma passagem que tem frascos onde os insetos caem e depois você retira esse material. Pode ser em álcool. Interessante. E lá é uma diversidade grande. A gente consegue boa parte de muitas espécies novas utilizando. Quer dizer, ele é de um mosquiteiro. Captado pelo mosquiteiro e ele tenta fugir pelos cantos e cai. Bate num pano, tipo uma interceptação, e a tendência é procurar a luz, né? E ele vai em direção aos copos que são transparentes. E esses copos são transparentes justamente para o inseto ir em direção à luz e cair no frasco coletor. E depois você vai lá, coleta essas amostras, identifica o material. Não dá para identificar tudo na hora, que são centenas. Esse material vai ficar sempre guardado na coleção. E os pesquisadores, daqui a 200, sabe lá quantos anos para frente, eles podem ter acesso a esse material que foi coletado, está tudo conservado, com a etiqueta do local, coordenada geográfica e tudo. Francisco, quando você vai para a mata para armar uma armadilha, tem alguma coisa que lhe guia onde armar a armadilha? Eu quero dizer assim, uma vez eu morava em Natal, eu fui caçar caranguejo, que aquilo não pesca não, caça, viu? É uma loucura. Tem que ser bom. E eu entrei no mangue com um colega que era pescador, e eles tinham lá, o caranguejo ele entra na toca, e ele mete a mão na toca para pegar o caranguejo. Aí eu perguntei, rapaz, tu não vai ser... Pinçado, né? Pinçado. Aí ele disse, não, você tem que olhar para que lado tá o sol, que ele entra virado pro sol. Aí eu boto a mão por trás e ele não vai me pegar. Ou seja, uma coisa que ele aprendeu de cultura. Quando você vai pra mata, tem alguma coisa que ligar? Aqui é o lugar melhor de botar uma armadilha ali? Muito bem observado, Roberto. Muito bem observado. Uma pergunta extremamente importante. Nossos alunos de pós-graduação, que nós temos um curso de campo, que ele é feito uma semana dentro de uma área de selva, e lá eles vão ter a oportunidade de montar todas as armadilhas, e depois eles vão ter que falar sobre essas armadilhas, fazer uma prova, apresentar um projeto de um dia. Eles pegam um pouco de relação, não é muito não, porque senão vai ser bullying, né? A gente quer que todo mundo volte para casa. Mas essa pergunta, sim, tem. Determinado tipo de armadilha nós colocamos em lugares que nós vamos ter uma probabilidade alta de se pegar determinados grupos. Por exemplo, essa armadilha, que é uma interceptação que a gente chama de malese,
que tem os dois copos, que os bichos batem no pano, aí sobem em direção à luz e caem no frasco, a gente geralmente coloca atravessando igarapé, cursos d'água, que ali o próprio curso d'água serve de passagem para muitos insetos. Eles usam a parte do rio, do igarapé pequeno dentro da floresta como uma estrada. Para passar de um lado para outro. Para se deslocar dentro da floresta. Nós colocamos determinadas armadilhas em áreas de clareira, que nós temos certeza que determinados insetos vivem nessas clareiras. Nós colocamos armadilhas em especialistas de pessoas que trabalham com mosquito da leishmaniose, eles gostam de colocar onde tem pedras, ou em copa, na parte baixa das árvores, onde formam as sapopemas, onde é escuro e o inseto, o flebotomínio ocorre. Temos uma armadilha chamada Xeno, que parece um pano gigante, mas em forma de tipo um cubículo, e a gente fica dentro e os bichos acabam indo para lá e a gente coleta. A gente sabe mais ou menos no local. Tem técnicas para isso. Tá, e essas armadilhas, essas técnicas mudam muito de um continente para outro, porque o INPA deve receber muito pesquisador de fora daqui. E muda muito, o cara tem armadilha para coletar nos Estados Unidos, na Europa, quando vem para cá tem que mudar muita coisa? Olha, no caso de a gente aperfeiçoa de acordo com a necessidade, excesso de chuva, aqui não tem neve, e a gente acaba adaptando as armadilhas em termos de mais ligado ao clima. Por exemplo, a Malese, ela foi elaborada por um francês e ela tinha só um copo coletor. E depois outro veio e adaptou 2 e aumentou o tamanho, o raio de ação. E aqui a gente vai montando de acordo com a necessidade do Os pesquisadores e os técnicos são muito criativos nessa hora de facilitar o trabalho de coleta, porque esse material ele fica todo guardado depois. E se a armadilha tem um sucesso, ela vai ser utilizada aquele modelo, aquele desenho, mas não vai deixar de ser um aperfeiçoamento. Fantástico. Agora, com relação aos pesquisadores estrangeiros, eles têm os métodos de coleta dele para os países deles, e lá no INPA, o INPA é uma referência. Nós temos uma coleção lá, tem mais ou menos uns 5 milhões de insetos conservados. São quase 60 anos de trabalho de coleta na região amazônica. E isso é fantástico, porque é uma coleção de referência. Pesquisadores do Brasil e pesquisadores de outros países solicitam esse material e nós enviamos, eles assinam um termo de devolução do material. Se for espécie nova, existe um acordo que é muito bem embasado para que a nossa fauna seja resguardada. Então, o rapaz estuda lá, eu preciso do material, preciso de uma mosca coletada no Tepequém, olha, é uma espécie nova. Temos quantos exemplares? Nós temos 2 exemplares. Aí ele vai dar um nome para essa mosca, ele trabalha com esse material durante 1, 2 anos e manda de volta para a gente. Se nós tivéssemos 4, 5 exemplares dessa mesma mosca, num acordo, a gente deixa 2 ou 1 exemplar para ele ter em posse no museu onde ele trabalha. Isso não é um tráfico. Os demais ficam resguardados no Brasil. E por que essa situação? Porque se você tem uma representatividade da Amazônia na Amazônia, isso é muito bom. Mas se você tem um exemplar no outro museu, que isso pode depois te gerar uma facilidade de trabalho, é muito bom. E então eles solicitam material, devolvem e tem toda uma lei institucional em cima disso. Isso é muito bacana, hein? Fantástico, olha, esse programa, experiência de um pesquisador, experiência de um apoio que o pesquisador precisa sempre, que é o técnico. Eu trabalhei na parte experimental e eu sei a importância. Gente, eu tenho que agradecer muito a vocês, desejar boas coletas lá no Tepequém e Pacaraima, e uma próxima oportunidade é a gente explorar um pouco o que vocês coletaram lá nessa viagem de campo. Muito obrigado, Rogério. Eu agradeço bastante a possibilidade de estar aqui divulgando o trabalho. E também gostei bastante da entrevista aqui, das perguntas. Parabéns a vocês também. Tá bem, rádio. Muito obrigado. Francisco. Roberto, muito obrigado de verdade. É uma satisfação fazer esse trabalho aqui em Roraima. Nós temos muito ainda que descobrir e esse canal de informação vai levar conhecimento a muita gente. Isso é extremamente importante. É bom. Num país que tem uma riqueza biológica, que tira entre os 5 mais ricos em biodiversidade. Olha que fantástico. No futuro a gente volta com mais calma e
Eu agradeço muito. Também agradeço ao professor Boldrini pela oportunidade e pelo convite. O Rafael tá aí sempre. E a ideia foi dele, viu? Que bom. A esposa dele falou que vocês não entrevistam. Cara, é mesmo, cara do Butantan, cara do INPA, fantástico. E mais tarde a gente pode falar numa outra oportunidade sobre turismo científico. Olha sobre, aí. Insetos nas comunidades. Que tem um potencial imenso. Vai ter. Com certeza a gente está à disposição. Obrigado, Roberto. Tá bom. Agradecemos também vocês, ouvintes, que ficaram aqui na 95.9 FM Universitária. Contamos com vocês na próxima terça-feira, às 10 horas, aqui no programa Por Dentro da Ciência. Uma ação do Departamento de Física da UFRR. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.